Beleza, agora vamos entender para que serve esse negócio de conseguir escrever seno, cosseno, tangente em termos da tangente do arco metade. Olha só, isso aqui é um assunto que em outro momento a gente vai aprofundar mais, mas está aqui uma equação trigonométrica, cara. 10 tangente de x mais 3 vezes secante de x é igual a zero. Um negócio, no primeiro momento, meio complicado de você resolver. Você fala, cara, qual que é o ângulo que se eu pegar 10 vezes a sua tangente mais o triplo da sua secante vai dar zero? Você não sabe fazer isso de cabeça não, eu também não sei e tal. E é um negócio meio difícil de resolver porque tem tangente no meio, tem secante. Tá, como que a gente vai resolver esse negócio então? Bom, vamos lá, vamos começar. Primeiro, vamos tentar escrever, deixa eu copiar essa equação aqui, ó. Vou só reescrever no lugar de secante, que não é um negócio que a gente mexe tanto, né, e tal. Vou colocar já o cara que a gente está mais familiarizado, que é 1 sobre o cosseno. Beleza? Secante é 1 sobre o cosseno. Agora, o que é a grande questão? Se essa equação estivesse envolvendo só tangente ou só secante, seria fácil. Tipo assim, se fosse 10 tangente de x mais 3 tangente de x. Ah, 3 tangente de x é igual a zero. Entendeu? Ou então se fosse 10 secante de x mais 3 secante de x. Você poderia juntar esses caras. O problema é que aqui eu estou falando de dois caras diferentes. Um é uma tangente e um é um cosseno. Pô, e se eu pudesse... Olha a treta. E se eu pudesse escrever esses dois caras em termos de uma mesma função trigonométrica? Ah, tipo quem? Tipo a tangente da metade desse ângulo. Pô, você tem isso na sua mão, né, velho? Você tem essa carta na mão. Ah, tá. Então eu consigo, por exemplo, fazer uma manipulação nessa equação de um jeito que fique mais fácil de eu resolvê-la. Sacou? Que é exatamente o que a gente vai fazer. Então eu vou usar aquelas relações para esses dois caras que estão aparecendo aqui e você vai ver como que a equação que antes estava meio truncada aqui e às vezes não tinha como muito para onde você ir, agora vai ter para onde ir. Então olha só, 10 vezes tangente de x. O que é a tangente de x? Volta nas relações que a gente construiu. 2 vezes tangente da metade do ângulo sobre 1 menos tangente ao quadrado do ângulo. Então tá aqui, ó, 2 vezes tangente da metade do ângulo sobre 1 menos tangente ao quadrado da metade do ângulo. Tá vendo? Beleza. Parece que eu estou complicando a equação, né? Está complicando. Antes tinha uma tangente, agora já tem que ter ao quadrado, o negócio está pior. Cara, no fundo você vai ver que não está pior. A questão é, aqui parece que está mais simples, mas você não consegue ir para lugar nenhum. Agora a gente vai colocar de um jeito que a gente consegue ir para algum lugar. 1 sobre o cosseno, pensa só no cosseno, né? Quem que é o cosseno de x? Eu também consigo escrever ele em termos da tangente da metade de x. O cosseno, então, é 1 menos tangente ao quadrado sobre 1 mais tangente ao quadrado, da metade do ângulo. Cuidado. Como eu tenho 1 sobre cosseno, o inverso do cosseno é só eu pegar o inverso disso. Então, a parte que soma 1 mais tangente ao quadrado, deixa eu pegar uma outra cor aqui, né? 1 mais tangente ao quadrado vai estar em cima, já que é o inverso do cosseno que aparece lá, e 1 menos tangente ao quadrado vai estar embaixo. Concorda? Então, 3 vezes... Como é que eu falei aqui? Já me esqueci. O termo que soma está em cima, né? 1 mais tangente ao quadrado da metade do x sobre 1 menos tangente ao quadrado da metade do x. Sacou a ideia? É isso. Então, o cosseno é 1 menos sobre 1 mais. 1 sobre o cosseno, inverte a parada. Beleza? Esse negócio tem que ser igual a zero. Aí você olha para essa equação e fala, cara, você concorda que agora está mais fácil? Parece que se complicou, mas não complicou não. Agora você consegue mexer. Porque agora, o único cara que aparece na sua equação é a tangente de x sobre 2. Antes você tinha tangente de x e cosseno. Então você não pode somar tangente com cosseno. São caras diferentes. O x é o mesmo, eu sei. O ângulo que aparece em questão é o mesmo, ainda bem. Mas o cosseno desse ângulo é um negócio, a tangente é outro negócio. Você não consegue juntar essas duas coisas. Com essa transformação que eu fiz, agora eu consigo juntar. Se você inclusive preferir, você pode até fazer o seguinte, cara. Pega a tangente de x sobre 2, só para ficar até mais claro, ó, tangente de x sobre 2, e dá um nome para esse negócio. Vou chamar, por exemplo, de t, y, o que você quiser. Só para você enxergar. Vou chamar de y aqui, ó. Y a gente está mais acostumado, né? Então tá. Como que fica agora a sua equação? Olha só, 10 vezes 2 aqui vai dar 20 vezes o y, beleza? Então a equação é 20 vezes y dividido por 1 menos y ao quadrado, 1 menos y ao quadrado, né, que seria a tangente ao quadrado, mais 3 vezes 1 mais y ao quadrado, ou seja, 1 mais tangente ao quadrado da metade do ângulo, tudo isso dividido por 1 menos y ao quadrado. Sacou? Ah, cara, isso aqui você sabe resolver. Isso aqui é uma equação de segundo grau, não tem segredo nenhum. Entendeu agora? Quando eu pego então esse negócio e consigo escrever um seno, um cosseno, uma tangente, tudo em termos da tangente do arco metade, eu consigo pegar uma equação trigonométrica como essa e deixar a equação todas em termos né, da mesma variável. E aí agora eu consigo resolver. Agora é mais abraço mesmo aqui pra gente resolver a parada. Vamos lá. Deixa eu jogar esse cara
para esse outro canto aqui, a gente resolve. Você fala, cara, como que você resolve esse negócio aqui? Bom, o denominador é o mesmo, então você pode só manter esse denominador e somar ali os numeradores, né? Então você vai ter aqui, vamos lá, distribuindo, você vai ter 3 mais 3y2 e depois um mais 20y. Então a sua equação vai ser o seguinte, ó, 3y2 mais 20y mais 3, né? Tudo isso dividido por 1 menos y2, isso é igual a zero. Beleza, então eu tenho uma razão entre duas coisas. Tenta pensar isso aqui como um número e ali embaixo como um outro número. Se uma razão entre duas coisas é zero, é porque o numerador é zero, né, cara? Sim ou não? Concordar? Tá. Para uma divisão de dois números dar zero, é porque esse número aqui, esse numerador tem que ser zero. Então, é zero dividido por alguma parada que dá zero. Claro que essa coisa aqui embaixo não pode ser zero, né, e tal. Mas, enfim, o denominador não tem como fazer a expressão se anular, tá bom? Então, no fundo, o que você quer é que o numerador se anule. Você pode até ignorar agora o denominador, e a sua expressão é essa. 3y2 mais 20y mais 3 igual a zero. E isso é uma equação de segundo grau, cara. Bhaskara e tal, sobre produto, vários jeitos de resolver, né? Vamos meter um Bhaskarazinho de leve aqui, então. Você vem aqui e fala, entendi, velho. Isso aqui, então, é simplesmente tacar o delta, né? B ao quadrado, só ver se eu não errei nada. Não, é isso mesmo. B ao quadrado, então seria 20 vezes 20, 400, beleza? Menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é 3 também. Tudo positivo, beleza? Então, isso aqui vai dar 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36, não é isso? 24 vezes 36. 400 menos 36. Então, vai dar 364. Isso mesmo? 364. Beleza. Então, quem que é o seu y, cara? O seu y vai ser menos o b, ou seja, menos 20, mais ou menos raiz de 364, que eu vou deixar assim mesmo. Dá para dar uma fatorada aqui, mas não é o nosso objetivo aqui, né? Estamos usando trigonometria. Tudo isso dividido por 2a, 2 vezes 3, beleza? Que seria 6. Pronto. Então, esse é o valor de y. E o que você queria descobrir? Eu queria descobrir o valor de x tal que esse negócio aqui viesse a funcionar, né? Mas tá bom, agora você consegue descobrir. Por quê? Porque agora, o que você precisa? Você quer que a tangente de x sobre 2 seja igual a esse y. Só que você já tem, cara, o valor de y. Na verdade, você tem até dois valores possíveis, beleza? E as duas soluções são possíveis, porque a tangente pode ser positiva ou negativa. Você sabe que ela tem um intervalo de valores bem extenso, né? Então tá tranquilo. Vamos só pensar o seguinte. Como que eu vou escrever essa minha solução? No fundo, tá mais ou menos fácil aqui, né? Você sabe, ó, a sua equação mesmo é tangente de x sobre 2 é igual a y. Então, uma solução seria o seguinte, ó, o x sobre 2, né, que é o seu ângulo, ele é o ângulo cuja tangente vale y, o arco cuja tangente vale y. Mas essa anotação aqui, a gente meio que já estudou. O que isso significa, né? Arco cuja tangente vale y, né? É esse camarada aqui, ó. Então, pensa só. Se for pensar aqui, ó, a tangente vale y. E claro que você ainda tem dois valores possíveis para y, né? Tem que ter isso em mente, mas por enquanto vamos por partes aqui, vamos pensar que é um só. Então, quem que é o arco cuja tangente vale y? Seria, por exemplo, se a tangente vale y, você poderia pensar, pô, eu tenho dois caras. Tem um cara no primeiro quadrante, que é esse ângulo, e tem um outro ângulo ali, ó, que está no terceiro quadrante, né? Os dois têm tangente y. Mas lembra lá, a gente discutiu em detalhes também, para não ter essa ambiguidade, quando a gente usa essa notação, arco-tangente, a gente está falando desse cara aqui, ó. Esse camarada que está aqui no primeiro quadrante, entre esses dois camaradas, né? Beleza. Então tá, então esse cara aqui é o arco cuja tangente vale y. E quais são as outras soluções? Eu posso pegar e somar π, beleza? Então aqui, ó, se eu caminhar para esse camarada aqui, ó, ou seja, se eu andar π 180 graus, eu caio numa outra solução. Aí se a partir daqui eu andar mais π, eu caio num outro arco côngruo a esse primeiro, que também é a solução. Aí se eu andar π, eu caio em outro arco, blá, 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 você já entendeu, né? Quando você tem uma equação desse tipo, envolvendo tangente, a gente já discutiu isso também em outras ocasiões, basta você pegar a solução e ficar somando kπ, né? Múltiplos inteiros de π, positivos ou negativos, você ficar girando π para um lado ou para o outro, você continua caindo em soluções. Ah, beleza. Então, a solução nossa, na real, aqui, ó, vamos colocar aqui. Deixa eu dividir aqui, ficou meio espremido aqui, né? O exemplo aqui era meio cabeludo, né? Então, nossa solução seria aqui, ó, x seria, na verdade, x sobre 2, né? Então, aqui, ó, o x sobre 2. Olha, aqui dá para colocar até aqui, né? Mais kπ. Posso acrescentar o kπ aqui. E aí, então, o x
seria 2 vezes isso, né? Então, isso seria 2 vezes o arco, cuja tangente vale y, mais 2kπ, em que esse k é um número inteiro. E quais são os valores de y? Esses valores aqui. Falando, o trem foi cabeludo. Pois é. Deixa eu escrever aqui então, ó. Vamos lá. Esse aqui era o nosso exemplo. Então, a nossa resposta seria de fato o seguinte. Então, aqui, ó. O x é igual a 2 vezes o arco, cuja tangente vale y. Mas quem que é y? Menos 20, menos essa raiz dividido por 6. Então, é menos 20, menos raiz de 364 sobre 6, mais 2kπ, ou o seu x também pode ser isso daqui, ó, vou colocar aqui, ó, uma opção para o x, não, se bem que não, né, isso aqui já tem infinitas soluções mesmo, aqui é a solução positiva, beleza, quando o y for positivo, mais 2kπ também, e aí destaca só aqui, ó, o k tem que ser um número inteiro, beleza? Ele vai ficar representando quantas meias voltas que você fica dando ali para cair em outras soluções. Então tá aí, cara, o x podendo ser um número qualquer, você tem infinitas soluções para o seu sistema, como você já está acostumado. Então perceba que assim, deu um trabalhinho algébrico de fato fazer esse negócio aqui e tal, o problema era meio longo, mas qual que era a grande sacada, né? O maior empecilho pro problema era que você tinha uma tangente e uma secante, velho. Duas coisas você não pode somar. Então conseguir escrever esses caras em termos de uma mesma coisa, no caso tangente da metade do ângulo, é bem interessante. Eu converto isso no meu caso no segundo grau, aí Bhaskara, aí tem um tanto de coisa envolvida, mas é mais trabalho braçal do que coisa que é difícil do ponto de vista matemático. Sacou a ideia? Fez sentido? Então é extremamente relevante, tá aqui um bom exemplo disso, de para que serve, né? Em que pode ser útil você saber escrever todas as razões trigonométricas em termos de um mesmo cara, tudo em função da tangente do arco metade. Isso te ajuda, por exemplo, a resolver equações trigonométricas.